pessoal, eu sou Nery Júnior e hoje é dia 21 de abril de 2021, né? Aniversário de Brasília, dia de Tiradentes, e eu resolvi gravar esse vídeo para conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil no contexto da pandemia e também fazer uma análise política da conjuntura. Como vocês sabem, nós vivemos em uma sociedade que é formada por diversos grupos sociais e que esses grupos sociais, eles apresentam características em relação à pluralidade de pensamento, em relação a hábitos e costumes. Então nós temos uma sociedade que ela não é homogênea, é uma sociedade heterogênea. E isso é muito importante nós partirmos o nosso pensamento a partir disso. Nós vivemos em uma sociedade onde não existe só o azul ou só o amarelo. Não, existe o azul, o amarelo, o vermelho, o verde, o branco, né? E isso traz a diferentes tipologias, assim como os dedos da mão. Ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 dedos, né? Cada dedinho, né, é diferente um do outro. E eles têm habilidades e a gente pode fazer certas coisas com os dedos que a gente não pode fazer com outro dedo, né? Então, por exemplo, com o polegar, você pode fazer isso aqui é um sinal, né, que você já não vai conseguir fazer com o indicador, né, ou com o dedinho, né, o midinho. Então, essa é a vida. E as pessoas são assim, né? As pessoas são diferentes, elas pensam diferente, elas são movidas por necessidades. Algumas necessidades são comuns e outras não. Bom, a observação dos fatos, ela gera conhecimento empírico. A observação dos fatos gera conhecimento empírico. E é a partir desse exercício da observação e também do questionamento é que a gente promove a consciência, né? A consciência, ela existe a partir dos nossos pressupostos que nós temos, do conhecimento empírico. Quando a gente se depara com a narrativa bolsonarista em relação à questão da Covid, a gente encontra algumas características que nós podemos dizer que são postulados, né? A narrativa, ela se apoia em alguma coisa. Em que essa narrativa se apoia? Ela se apoia geralmente numa mentira, ela se apoia num discurso de ódio, no obscurantismo, que é a negação da ciência, negação dos fatos como eles são. Exemplo, dizer que a Terra não é redonda, que ela é terra plana, é um exemplo, terraplanismo. E o preconceito em relação a determinados grupos, como o caso de negros, índios, comunidade LGBT, né? Isso tudo são que pressupostos, né, de postulados de, que se apoia uma narrativa. O conhecimento, a priori, ele nos chega, né, a partir do raciocínio puro. Então, existe uma coisa chamada lógica. A lógica, ela nos faz questionar acerca de muitas coisas. E a gente precisa dela, né? Como vocês sabem, a lógica e a epistemologia, elas são fundamentos de ciência. E elas foram criadas pela filosofia. E é muito importante a gente partir desse pressuposto. Então, a lógica é como se dá o raciocínio correto.
A epistemologia é como é possível o pensamento racional. Então, por exemplo, se você pegar um palito de fósforo, riscar um palito de fósforo e encostar na sua pele, você vai perceber que você vai sofrer uma queimadura, né? Isso aí é o quê? É o raciocínio. Se eu aproximar o fogo da minha pele, eu vou me queimar, né? E o que seria o pensamento racional, né? O pensamento racional seria: se eu não quero me queimar, eu não posso aproximar o fogo da minha pele. Então, a lógica, né, é como se dá o raciocínio correto, e a epistemologia é como é possível o pensamento racional. Bom, isso são fundamentos de ciência. E a ciência, ela está baseada em método científico. E o que é o método científico? É nada mais do que a observação dos fatos como eles são, onde você tem o método dedutivo, indutivo, a experimentação e a comprovação científica daquelas hipóteses que foram levantadas no início de qualquer estudo. Então, por exemplo, quando você diz que não existe tratamento precoce, você precisa estar apoiado em alguma coisa. E a gente se apoia em ciência. Por exemplo, você não precisa ser um especialista para entender uma coisa básica. Basta você usar o seu raciocínio lógico e o senso crítico, o senso comum. Imagine, por exemplo, no caso da ivermectina. O laboratório ele emitiu uma nota dizendo que a ivermectina não tem aplicação para fins de Covid-19. Ora, vamos analisar, né? Se o fabricante desse medicamento ele emite uma nota dizendo que a ivermectina não se aplica a Covid-19, quem é a parte mais interessada na verdade? Né? Quem é a parte mais interessada em ganhar dinheiro com essa informação, se não o laboratório? Né? Por que o laboratório emitiria uma nota dizendo que a ivermectina não serve para a Covid-19? Porque se ele emitisse uma nota dizendo que serve, ele teria que provar. Né? E se fosse verdade, esse laboratório teria suas ações altamente valorizadas lá na bolsa. Mas não, o próprio fabricante diz que não serve para a Covid. Então, isso por si só é uma questão de raciocínio lógico. Não há o que se questionar o raciocínio lógico nessa questão. Tá? Por quê? Porque existem estudos que apontam para isso. Então, ora, se você tem o dono, né, o fabricante, a empresa que fabrica a ivermectina, dizendo que isso não serve para a Covid, quem é você, criatura, que vai dizer o contrário? Se eles que têm o maior interesse de dizer que esse medicamento serve para a Covid, porque eles vão vender isso que nem água, e vão ganhar muito dinheiro com isso, eles estão dizendo que isso não serve para a Covid-19. Já foram feitos estudos também em relação à hidroxicloroquina. Não serve para a Covid-19. Existem estudos e mais estudos que atestam que isso não serve. Pelo contrário, isso até prejudica a saúde das pessoas que recebem a cloroquina. Tem médico, inclusive, prescrevendo nebulização, né, à base de cloroquina. É um absurdo, mas é verdade. Né? Então, nós estamos diante aí de uma narrativa apoiada em fake news, né, apoiada no obscurantismo, que nada mais é do que a negação da ciência, e pessoas estão morrendo. Tem pessoas aí que já estão na fila de transplante para fazer transplante de fígado por conta de hepatite medicamentosa à base de ivermectina, hidroxicloroquina. Então nós precisamos realmente fazer com que as pessoas pensem, raciocinem, porque existe lógica
Existe lógica. Não existe cura para o bolsonarismo que não seja através da ciência. As pessoas são isso que elas são. Elas querem acreditar nisso. É mais, é mais confortável para elas. Elas querem ser enganadas. Elas necessitam da mentira. E quem faz essa narrativa sabe disso. É confortável você dizer para uma pessoa que se ela tomar um comprimido, ela vai ter a recuperação da saúde dela. Mas vale uma verdade a respeito dos fatos como eles são, do que a ilusão de mil mentiras. Então, não vamos iludir as pessoas com falsas promessas, não vamos expor as pessoas a riscos desnecessários, porque eu preciso vender uma narrativa de falsa, né? Porque eu preciso alimentar o meu rebanho, vamos dizer assim. Então, nós precisamos olhar para a ciência, nós precisamos olhar para nós mesmos, porque nós temos ainda, né, a capacidade de consciência. E não se pode enganar a todos por muito tempo, né? E não se engana a todos. Você pode e tem êxito na mentira por um determinado momento, por um determinado lapso de tempo, para atender uma estratégia em relação a um determinado grupo. Só que isso não se aplica a todos os grupos da sociedade. Então, existem pessoas que pensam, existem pessoas que raciocinam, existem pessoas que não são teleguiadas e que essas pessoas, elas jamais vão acreditar em feijão mágico. Essas pessoas jamais vão dar o seu dinheiro para um Valdomiro Diniz ou para o Edir Macedo da vida. Nós precisamos fazer com que as pessoas que dão dinheiro para o Edir Macedo e as pessoas que acreditam no feijão mágico lá do Valdomiro, por exemplo, que a lógica e que eles têm a capacidade de pensar e que eles precisam exercitar esse pensamento. É um grande desafio, mas ele é necessário. É a única forma que nós temos de combater a filosofia bolsonarista. É através da ciência, é através da verdade, é através da narrativa correta, baseada na ciência e baseada, sobretudo, na verdade. Então, nós temos aí o conhecimento a priori. As pessoas, antes de acreditar no feijão mágico e antes de darem dinheiro para o Edir Macedo, elas têm um conhecimento prévio, e nós não podemos desmerecer esse conhecimento prévio. Essas pessoas têm senso comum, e é através do senso comum e do conhecimento prévio que nós precisamos fazer esse despertar. Existem verdades que são indubitáveis. Existem verdades que não podem ser questionadas. O palito de fósforo e a pele queimam. Isso é uma verdade. Não tem feijão mágico algum que possa impedir o fogo de queimar a pele. A hidroxicloroquina, ela não serve para Covid. A ivermectina não serve para Covid. Quem dera se servisse, nossos problemas estariam resolvidos no mundo, né? A Comissão Europeia da Saúde, né? O FDA dos Estados Unidos, nós estaríamos com todos os nossos problemas resolvidos no mundo. Bastava dar
hidroxicloroquina com ivermectina e está resolvido o problema. Ninguém mais não precisa se preocupar com vacina. Não é assim que funciona. O que você quer e o que você deseja é uma coisa. As coisas como elas são, a realidade dos fatos é outra coisa. Tem pessoas que usam drogas para fugir da realidade. Tem pessoas que procuram a religião para fugir da realidade. Por isso que dizem que a religião é o ópio do povo, né? Nós precisamos de racionalidade. É preciso racionalidade para enfrentar a realidade. A realidade é o que existe, é o que está posto. Nós estamos indo para 400 mil mortos. Isso é um fato. Isso é um fato. Né? E diziam que isso era uma gripezinha, que já estava indo embora, né? Que ia morrer só 2 mil pessoas. Nós já estamos indo para 400 mil. Isso é uma evidência. Você não pode negar que nós vamos ter quase 400 mil mortos até final do mês. Então, o que é que nós temos, o que é que nós podemos fazer, que devemos fazer? É encarar os fatos como eles são. É buscar a verdade. A verdade, minha gente, ela é como o sol. Ela surge. A verdade, ela vem como o sol dissipando toda aquela névoa e aquelas nuvens de mentiras, né, de misticismos. Porque para a luz do sol, só existe a luz do sol. E ela vem como algo que clareia, que aquece e que traz e que dissipa toda essa névoa de mentiras e narrativas falaciosas. Então, a cloroquina não serve para a Covid, a ivermectina também não serve para a Covid e não existe tratamento precoce. Isso são fatos. Isso é ciência. Isso está provado por estudos e mais estudos científicos que atestam a ineficácia desse tipo de medicamento para combate da Covid-19. Replicar tratamento precoce, replicar uso de cloroquina, fazer nebulização de cloroquina e ivermectina é realmente um absurdo. E nós precisamos combater os absurdos. Porque nós sabemos que todo idiota precisa de um líder. Isso é fato. Todo idiota precisa de um líder. A questão é que nem todo mundo é idiota. Assim como a sociedade é plural, existem os lobos, existem as ovelhas. Nem todo mundo é ovelha. Nem todo mundo é lobo. Nem todo mundo é idiota. Então era isso que eu queria falar com vocês. E um bom domingo. Aliás, um bom feriado.